Olá, pessoal! Hoje começaremos a falar sobre a última fase da Revolução Francesa, que é chamada Era Napoleônica. Então, 1799 até 1815. Talvez alguns livros didáticos, alguns materiais que vocês tenham acesso em preparação para o vestibular, separe a Era Napoleônica dizendo que não é Revolução Francesa. Isso é uma opção válida, não está errado isso. Porém, da forma como nós dividimos o nosso conteúdo aqui no Colégio Militar, nós consideramos que a Revolução Francesa ela começa em 1789 e ela segue até 1815 com a última derrota de Napoleão, ok? Então vamos lá. O período napoleônico ele é muito importante para a França. Então Napoleão ele foi uma série de coisas. Ele é um mito político. Então, ele é uma daquelas figuras que se perpetuam na memória coletiva como um grande líder ou como objeto, né, até de deboche. É muito comum você ver em alguns desenhos animados Napoleão aparecendo normalmente em situações de humor, ele é lembrado em filmes, mas ele, na sua época e nas décadas posteriores à sua derrota, ele era visto como um fenômeno, alguém que merecia toda a admiração, mesmo daqueles que o odiavam. Ele foi um grande chefe militar, um grande estrategista militar e também um estadista. Então, ele nasceu em 1769 e vai morrer em 1821. Napoleão vai construir uma carreira que dependeu exclusivamente das transformações da Revolução Francesa. Então, quando acontece a Revolução, ele estava completando lá os seus 20 anos. Como ele não era um indivíduo oriundo da alta nobreza, ele vinha da província, ele vinha de fora, alguns vão dizer, né, de fora da França, Napoleão dificilmente teria se alçado ao posto de general se a Revolução não tivesse aberto oportunidades para jovens competentes, para jovens que percebessem as oportunidades e as aproveitassem. Por quê? Porque no antigo regime, o que acontecia? O que era a regra? A regra era que esses altos postos militares fossem reservados para membros da alta nobreza. Então, muitas vezes, um rapaz de 15 anos, filho de um conde, filho de um duque, filho de um marquês, era mandado para o exército e já chegava no exército com patente de capitão, de coronel. Até mais, até. Então, a revolução, ela cria um ambiente, né, que torna possível a ascensão daqueles que observam as oportunidades e Napoleão observou essas oportunidades. Mas vamos lá. O governo napoleônico ele vai ser responsável pela consolidação do Estado burguês na França. Importantíssimo. Isso pode estar num concurso, numa prova? Pode. E vai construir toda uma estrutura institucional que, em certa medida, continua presente até hoje na França. Então, assim, são da era napoleônica o Código Civil, e o Código Civil, né, que é uma releitura do direito romano através do Corpus Iuris Civilis do Justiniano, que vocês viram ano passado, ele vai influenciar boa parte das leis no mundo ocidental, inclusive aqui no Brasil. É da época dele o Código Penal francês, que vai ser reformado ao longo do tempo, mas o primeiro é da época napoleônica, criação do Banco da França, uma reforma educacional que cria o modelo que prevalece na França praticamente até hoje, com algumas poucas alterações, vai fundar a Escola Normal, que é a universidade, a faculdade que forma os professores, né, maciçamente os professores que são distribuídos por todo o país, vai criar a Sociedade de Fomento da Indústria. Então, o primeiro momento em que você tem uma preocupação com a industrialização na França é no governo de Napoleão. E um outro aspecto da época vai ser o estabelecimento das bases da relação entre o Estado francês e a Igreja Católica com a Concordata de 1801. Vamos falar de cada um desses aspectos daqui a pouco, ok? Aí um dos quadros
né? Napoleão jovem, mostrando Napoleão na sua campanha na Itália, então 1796. Esse Napoleão jovem é aquele, né, que vai construir a sua imagem como chefe militar que aproveita as oportunidades, as falhas dos seus inimigos para conseguir a vitória, mesmo em uma situação de desvantagem, e também já projeta aquele comandante que era admirado pelos seus soldados porque compartilhava das condições adversas às quais os soldados se passavam. Então, por exemplo, se ninguém podia dormir, Napoleão também não dormia. Se os soldados não tinham tempo para parar e comer, Napoleão também não comia. Então, ele tinha, né, essa atitude de tentar mostrar aos seus soldados que ele era um exemplo, que ele estava dando o exemplo daquilo que deveria ser o modelo a ser seguido. Então, ele era visto como um líder que compartilhava das piores condições junto com os seus subordinados. E do outro lado, nós temos a Josefine, que é a primeira esposa de Napoleão, e que foi uma personagem muito importante para que Napoleão tivesse acesso aos círculos políticos que possibilitaram a ele a chegada ao poder. Tá? Então, ele chega ao poder porque ele é um militar brilhante, que passa a ser visto como alguém que poderia dar estabilidade ao Estado francês, que estava sob ataque nesse momento. Estamos no diretório, lembre-se disso. E, por outro lado, ele vai conseguir ter acesso a personagens da política e da economia francesa, que ele, mesmo sendo um general muito vitorioso, ele não teria condições de encontrar. Para isso, a Josefine ela é fundamental. Então, como é que Napoleão vai chegar na França? Ele nasceu na Córcega, e na Córcega não se falava francês, se falava uma variação, né, um dialeto do italiano. A Córcega, ora pertence à França, ora não pertence à França. Então você tem sempre aquela situação de guerra constante nessa ilha, até o momento lá em que Napoleão nasce. Quando Napoleão estava com 9 anos de idade, ele vai ser mandado para a França, primeiro para uma escola civil, depois com 10 anos, quando ele ainda não consegue se expressar direito em francês, ele vai para a escola militar. Então ele vai passar pela escola militar, pela academia, sempre foi um bom aluno, um aluno muito esforçado, mas que vai sofrer bullying, que é um termo contemporâneo nosso, mas que se aplica lá nesse momento, por conta, né, da sua origem. Ele não era francês, para os franceses ele era um estrangeiro, ele tem um sotaque que é muito característico, ele não fala a língua corretamente, ele era baixinho, embora na idade adulta, essa história de que Napoleão é baixinho, ele não era tão... a altura dele estava dentro dos padrões da época, mas consolidou no imaginário que Napoleão era pequenininho, era baixinho. Então, quando acontece a Revolução, o Napoleão era um tenente de artilharia e tenente provavelmente ficaria se a Revolução não ocorresse, mas ela abre o espaço para que ele possa ascender. No início da Revolução, ele é muito próximo aos jacobinos, mas ele vai perceber que os ventos políticos estavam mudando antes mesmo da queda dos jacobinos, então ele se afasta dos jacobinos. Quando o pai morre, ele traz a família toda para a França, ele vai se preocupar em colocar politicamente todos os seus irmãos, então ele vai agir para fazer os bons casamentos para as irmãs, colocar os irmãos em posição de poder em várias regiões da Europa e por aí vai. Então ele traz a família para a França. E ele vai conhecer a Josefine, então antes de chegar ao poder, que era uma viúva da guilhotina. Então ela tinha sido esposa de um general, ela era mais velha que ele, e ela conhece pessoas. E através dessas pessoas que a Josefine conhece, Napoleão consegue se aproximar do mundo da política. Outro dos quadros mostrando Napoleão jovem, batalhas dentro da Itália, ok? Botei vários quadros ao longo da aula para que vocês possam visualizar o quanto se buscou, ao longo do século XIX, glorificar a imagem de Napoleão. Então, mesmo depois da derrota de Napoleão em 1815, você vai continuar produzindo quadros representando Napoleão como uma figura
fantástica, invencível, um grande general que deveria ser venerado pelos franceses, né, que ajudou a França a se consolidar como a nação que ela era naquele momento. Esse quadro é de 1845. Napoleão já tinha morrido, ó, fazia muito tempo. Muito bem. Como é que Napoleão chega ao poder? Então, nós temos o Diretório, que vai durar de 1795 até 1799. O que acontecia durante o Diretório? Retomando a aula passada, finalzinho da aula passada. O Diretório, que é esse governo que se estabelece depois da Convenção Girondina, ele tem dois inimigos principais. De um lado, as forças populares, que participaram ativamente da Revolução, mas que foram excluídas da participação política, do direito de voto, e que querem retomar o poder. Com a conspiração dos iguais, esse grupo ele é neutralizado. Então, você vai ter um grande aparato policial, espiões por toda a França, do governo, que vão conseguir controlar as forças populares. E do outro lado, você tem a ameaça externa. Essa ameaça externa, os inimigos da França, segundo a coligação, ela poderia efetivamente derrubar o Diretório, que não tinha apoio popular, veja bem, e reinstituir o antigo regime na França. Então, você precisava fazer alguma coisa. Então, era um governo fraco, a inflação estava muito alta, o que torna, né, deixa a população ainda mais ansiosa e insatisfeita, e esse governo do Diretório era acusado de corrupção. Então, você tinha essas acusações, elas aconteciam nos jornais, nas conversas de rua, etc. O que vai causar um alívio, tanto econômico quanto de segurança ao Diretório? As vitórias de Napoleão. Então, se antes a França era atacada no seu território, agora a França consegue ser vitoriosa dentro da Itália. A campanha da Itália vai trazer dinheiro, joias, tesouros que vão, de uma certa maneira, agradar ao governo, que consegue tentar equilibrar as suas receitas. E Napoleão volta vitorioso e é aclamado pela população, né? Então ele é muito popular. Bem, apesar dessa situação de vitória na Itália, de um Napoleão popular, de um respiro para o governo, o triunfo na Itália ele não vai ser suficiente, porque a França, ela consegue essa vitória terrestre, mas ela ainda não é uma potência, ela não derrotou ainda no campo de batalha, a não ser dentro do seu próprio território, lá atrás na primeira coligação. Nem Áustria, nem Prússia, nem Rússia, e a Inglaterra tem o domínio do mar. Então, quando a França tenta tomar o Egito, a Inglaterra derrota os franceses, ok? Falando dessa campanha no Egito, né, que foi liderada por Napoleão, e abrindo aí um buraquinho para falar de algo que transcende Napoleão, foi quando os franceses estiveram no Egito que foi descoberta a que ficou chamada como Pedra Roseta. Essa Pedra Roseta, ela possibilitou a chave para que se começasse a decifrar os hieróglifos egípcios. Então, sempre é uma sorte muito grande em arqueologia quando você encontra um documento que tem várias colunas de texto, em que pelo menos uma dessas colunas de texto é numa língua que é conhecida. Então, a Pedra Roseta, ela tinha 3 colunas. Uma em grego, então uma língua conhecida por parte dos estudiosos da época, outra em demótico, que é a versão da escrita mais popular, demótico quer dizer isso, né, em grego, popular, da escrita egípcia, e uma outra coluna em hieróglifos. E aí um jovem chamado Champollion vai se debruçar sobre esse documento, essa pedra, e vai conseguir iniciar, compreender o texto escrito em hieróglifos egípcios. Então, a campanha de Napoleão no Egito foi um fiasco em termos militares, porém trouxe para a França e para o mundo a Pedra Roseta, que possibilitou decifrar a língua dos antigos egípcios. Ou melhor dizendo, a escrita dos antigos egípcios. Vamos lá. Bem, com essa situação do Diretório
ameaçado, vai se buscar um líder ou uma liderança que tivesse apelo popular e que fosse confiável a esses círculos mais burgueses. Então, Napoleão acaba sendo o nome escolhido para compor um governo que fosse um governo visto como salvador pela população comum, né, que recebesse esse apoio e, ao mesmo tempo, não fosse um governo que pudesse trazer grandes problemas para a alta burguesia que tinha assumido o poder com os girondinos. Então vamos lá. Napoleão vai receber o apoio da alta burguesia, especialmente dos banqueiros, e vai se tornar cônsul. Mas antes disso, ele vai ter que dar um golpe, que é o golpe de 18 de Brumário. Esses banqueiros eles vão investir pesadamente no aparelhamento do exército. Então, que o exército francês pudesse ser o mais preparado possível, porque estávamos agora, de novo, enfrentando uma ameaça estrangeira. Que ameaça estrangeira é essa? É a chamada Segunda Coligação. Inglaterra, o Império Austríaco, a Rússia, o Reino da Sardenha, o Reino de Nápoles e o Império Turco Otomano. Ok? Com o golpe do 18 de Brumário, lembrem aí do calendário da Revolução, não precisa decorar, é porque a gente chama mesmo de golpe de 18 de Brumário, mas o Brumário correspondia ao 9 de novembro. Então, em 9 de novembro de 1799, acaba o diretório, começa o consulado e Napoleão ainda não governa sozinho, mas ele é a grande estrela de um governo que é composto por 3 homens. Então, os 3 cônsules. Então, veja que a gente continua, né? Eles vão recorrer a uma terminologia que é tomada de empréstimo à antiga República Romana e que efetivamente visa aí se espelhar nesse passado lá atrás. Nossa, estão imitando um modelo de sucesso que era a República Romana. Mas na República Romana não eram 3 cônsules, eram 2 só. Não sei se vocês lembram disso. Espero que lembrem que a gente falou disso no nivelamento. Então, muito bem. Napoleão faz parte desse colegiado. Entre 1799 e 1804, nós temos o consulado. Ele já começa, né, recebendo o título de primeiro cônsul e com um mandato de 10 anos. Nós vamos ter o fechamento da Assembleia do Diretório. O Diretório tinha 2 assembleias, lembrem lá atrás. E teremos uma nova Constituição, claro, uma Constituição que agora é a Constituição do Consulado, adequada a uma nova forma de governo, e vai ser criado o Senado. Característica também desse período. Quem é que critica o governo? É a imprensa. Então, a imprensa vai estar sob censura. E o aparato policial vai ser também reforçado por esse governo. Em 1801, nós temos a concordata com a Igreja Católica. Isso é muito importante? A maioria dos franceses eram católicos, as relações da Revolução Francesa com a Igreja Católica não eram boas, durante o período jacobino foram péssimas, e o que vai acontecer com a concordata? E veja, o governo francês cede muito menos do que a Igreja Católica. O catolicismo é reconhecido como religião da maioria dos franceses, mas não religião oficial, porque o Estado é laico. Uma das características do Estado francês até hoje é que o Estado é laico. Os sacerdotes seriam remunerados pelo Estado. Então, de uma certa maneira, funcionários do Estado que deveriam jurar fidelidade a ele. O Papa Pio VII vai renunciar às terras que tinham sido tomadas da Igreja em 1790. Então, a Igreja Católica na França não vai mais brigar para receber de volta as terras que foram perdidas. E vai ser estabelecida tanto a liberdade de culto quanto a separação entre Igreja e Estado. Então, o Estado permanece laico, mas a partir de 1801, a Igreja Católica pode atuar com maior liberdade na França e é reconhecida como a Igreja Oficial dos franceses. Muito bem. Uma coisa que a Revolução Francesa ajudou foi a tornar as relações entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Inglaterra menos agressivas, mais próximas. Por quê? Porque desde Henrique VIII, desde o rompimento, né, com o catolicismo, o Papa não reconhecia os reis da Inglaterra. Não os reconhecia, inclusive havia, né, a expectativa de que os monarcas ingleses pudessem ser substituídos por católicos
seja da linhagem Stuart ou outros, quando fosse possível, e que isso era encarado como algo adequado, correto e bem visto pela Igreja Católica. Por outro lado, o governo inglês, mesmo com a Revolução Gloriosa, continuava impedindo os católicos direito pleno à cidadania, posse de terra e mesmo a prestarem um culto público. Então, a Revolução Francesa, o rompimento da França com a Igreja Católica, a perseguição feita aos católicos, aos sacerdotes, principalmente, dentro da França, e a situação, né, em que o Papa se viu colocado, fez com que você começasse a ter conversações entre o governo inglês e o papado. Então, os papas vão reconhecer os reis da Inglaterra, vão suspender, inclusive, antigas ordens, né, que possibilitavam o assassinato do rei da Inglaterra, não implicaria na ida para o inferno do católico que assim procedesse. Então, questões ainda lá da época das reformas religiosas, e vão garantir, por exemplo, em 1791, o direito de que os católicos pudessem prestar o culto público na Inglaterra. Então, ter igrejas que poderiam ser identificadas como tal, etc, etc, etc. Em 1802, nós temos um plebiscito que dá a Napoleão o título de cônsul vitalício. Então, dentro do consulado, Napoleão vai se fortalecendo até se consolidar como o único governante da França. Então, falando aqui, 1800, criação do Banco da França, o franco torna-se moeda padrão, já tinha sido criado lá atrás. Por que moeda padrão? Porque aquelas ordens de crédito que começaram a circular durante a Revolução Francesa, a assignats, eu não sei como pronunciar isso, tá? Mas tem um textinho lá no AVA, pequenininho, explicando o que é. Tá? Vão sair de circulação definitivamente. Então, você tem o controle da emissão de moeda. Quanto menos moeda você tem circulando, mais essa moeda vale. Isso é um princípio usado até hoje. E a inflação ela vai sendo reduzida com medidas econômicas como essa e outras que serão tomadas. Vai ser criada a Sociedade para o Fomento da Indústria. E aí vejam bem, na França, a industrialização dependeu da ação do Estado. Se vocês lembram da aula de Revolução Industrial, o Coronel dos Anjos ele falou do bonapartismo, que vai ser o nome dado a esse estímulo estatal durante o governo de Napoleão à indústria francesa. O que o Estado francês vai fazer? Ele vai criar as condições de infraestrutura, isso tinha sido feito na Inglaterra a partir do século XVII, vejam bem, para que a indústria possa desenvolver melhores estradas, saneamento básico, melhoria dos portos, drenagem de pântanos e também a criação de algumas indústrias que eram subsidiadas pelo Estado. Nós temos uma reforma educacional, então o ensino público ele deveria ser homogêneo. Então, as mesmas disciplinas ministradas em toda a França, nos moldes iluministas, importante aí, e ministradas em francês. Aí alguém vai falar assim, poxa, mas você tinha outras línguas na França? Sim. Então, uma das questões importantes para o estabelecimento desse Estado burguês liberal na França vai ser a padronização do ensino e a padronização também da língua em que esse ensino era ministrado. Bretões, então a Bretanha é um território, né, a Península Armórica é a região mais ocidental da França, aquela pontinha, né, que se projeta ali no Atlântico Norte. Na Bretanha, você se falava bretão. E você vai começar a ter no século XIX uma repressão tentando impedir que os bretões falassem bretões. No sul da França, você tinha outras línguas que eram faladas. Na Córcega de Napoleão, não se falava francês. Então, a educação, para você ir para a escola, você já tem que saber francês, porque a educação vai ser feita em francês. E o objetivo dessa nova escola é formar cidadãos. E para que você tenha uma nova escola, você tem que ter professores que sejam formados nesse novo modelo. É para isso que serve a escola normal, tá? Que vai ser criada lá atrás com os jacobinos, mas que só vai ser posta para funcionar de fato com regras durante o governo de Napoleão. Algo importante, Napoleão era muito popular entre os camponeses e a sua queda se deu também quando ele perde essa popularidade. Então, governo do consulado, camponeses, 3 milhões de camponeses recebem seu título de terra. Então, camponeses com direito à terra e o documento dizendo que eles são donos dela. Eles vão adorar esse governo, tá?
Porque uma das questões fundamentais em qualquer, nas demandas do campesinato é exatamente o acesso à terra e a posse da terra. E durante o governo do consulado se volta, né, a reforçar que existe uma lei que é igual para todos. Então, ainda que o governo do consulado não seja um governo controlado por forças populares, ele tem uma preocupação muito grande com as bandeiras, que eram as bandeiras da Revolução. E daqueles grupos que defendiam a igualdade entre todos os homens. Igualdade o quê? Econômica? Não, jurídica. Tá? Isso é muito importante. Igualdade diante da lei. Bem, Napoleão ele vai derrotar a segunda coligação e vai reorganizar os estados italianos para atender os interesses dos franceses. Então, vários, por exemplo, generais franceses vão receber terras, né, domínios dentro da Itália. O irmão de Napoleão, José, vai governar parte da Itália e a paz com a segunda coligação vai ser firmada em Amiens. É um cessar-fogo principalmente com a Inglaterra, e aí está enfatizado, economicamente enfraquecida. Alguém fala, poxa, mas a Inglaterra não era grande potência industrial. Gente, lembra o seguinte, ó, a Inglaterra passou pela Guerra dos 7 Anos, ela ganhou, legal. Depois a Inglaterra não venceu a Revolução Americana, perdeu para os colonos, para os franceses, e a Inglaterra está se desgastando em guerras com a França desde a primeira coligação. Então, por mais recursos que a Inglaterra tivesse, esse envolvimento, né, em guerras ao longo de décadas já vai ter impactos no país, vai produzir uma certa crise econômica, além de outros problemas. E a França está militarmente fortalecida. Essa posição de força da França vai fazer com que Napoleão se sinta seguro para expandir o território francês. Então ele vai ocupar a Holanda e a Bélgica, e eu falei Bélgica aqui, mas a Bélgica não existe como país, ela ainda vai ser criada, e a gente vai ver isso no segundo trimestre. E a Espanha vai fazer uma aliança com a França para evitar que o seu território seja ocupado. Isso não vai dar muito certo, mas a gente só vai ver isso na próxima aula sobre Napoleão. Bem, em 1803, Napoleão vai vender a Louisiana para os Estados Unidos, um território riquíssimo que vai ser vendido a um preço muito baixo. Qual era o temor de Napoleão? Ele está muito preocupado com as guerras dentro da Europa, com a situação dentro da Europa. Ele não tem como defender essa colônia. Ou ela seria ocupada pelos ingleses ou ela seria ocupada pelos norte-americanos. Então ele vendeu, conseguiu algum lucro para a França com isso. E teremos em 1804 um novo plebiscito. Dessa vez perguntando à população se eles queriam que Napoleão fosse imperador. Pergunto a vocês, acabou a República? Não. Lembrem do modelo lá do Império Romano. O imperador romano nunca foi chamado de imperador. Ele era o príncipe, ele era o cônsul vitalício, ele era, né, o príncipe, quer dizer, primeiro dos cidadãos. Então a ideia, né, mesmo que o império não fosse mais república, que era uma continuidade, o império era uma continuidade da república. E essa ideia vai ser revivida aqui com Napoleão. Bem, talvez a realização napoleônica de maior influência no mundo inteiro é o chamado Código Civil, de março de 1804, ou Código de Napoleão, Código Napoleônico. Então vai ser o primeiro conjunto de leis aplicável a toda a França. Então ele é universal nesse sentido. Ele usa como base o direito romano. A partir do quê? Do Corpus Iuris Civilis de Justiniano, que vai codificar lá no século VI o que tinha restado de direito romano, as novas leis bizantinas, e que isso vem para a Europa no final da Idade Média. E também em leis posteriores que foram reescritas para se adequar a esse novo governo. Duas características do código. Ele era racional, então não era um negócio cheio de detalhes, mirabolante, e que era pensado para ser de fácil acesso ao cidadão comum, para que todo mundo pudesse entender. Então, ele tem cerca de 2.000 artigos, direito civil, direito penal e direito processual. Ele busca assegurar os direitos individuais, então é um código, né, nascido dentro de um Estado liberal, que todos eram iguais diante da lei, e dentro do código os interesses do Estado prevaleciam sobre os do cidadão. É um Estado autoritário.
Esse código, é importante ressaltar isso para a gente entender por que ele se espalha, ele acabou sendo imposto por Napoleão a vários países que foram ocupados por ele e que tinham leis próprias e que tinham legislação própria. Alguns desses países, eles vão manter o código napoleônico, parcialmente ou totalmente, depois do fim do Império de Napoleão. Outros vão abandoná-lo. E aí a gente tem um mapinha. Então, ó, países cujas leis tiveram grande influência do código. Está aí em lilás. Então, Holanda, Império Turco-Otomano, Portugal, Egito. Países que mantiveram o código depois de 1815. Parte da Alemanha, a Bélgica, que ainda não existe, mas os territórios estavam lá. A Polônia. Países que usaram o código como base para as suas leis. Romênia, Itália, Espanha. País de origem do código. Então, a França. Muitas dessas regiões que serão ocupadas por Napoleão ao longo das suas guerras tinham códigos que ainda remontavam à Idade Média, que eram códigos que garantiam a diferença entre os homens diante da lei, que, por exemplo, impunham aos judeus uma série de discriminações. Tudo isso o Código Napoleônico elimina. E isso, claro, vai gerar impactos na organização desses países, na forma como as pessoas viviam ali. Muito bem. Algumas características do Código: liberdade individual, liberdade de iniciativa privada, favorecia a burguesia e protegia o campesinato. Lembre, Napoleão era muito popular entre os camponeses, vai proteger os camponeses. Separação entre igreja e Estado, direito à propriedade privada, proibia greves e os sindicatos. É um governo autoritário que mantém a censura, etc, etc. Então, vai proibir as greves. E vai discriminar as mulheres. Não estou dizendo com isso de que as mulheres elas tinham muitos direitos antes do Código de Napoleão, mas o Código Napoleônico ele se inspira no direito romano. O direito romano é o direito do pai, e ele vai retirar das mulheres uma série de direitos que as legislações mais antigas dentro da França permitiam, principalmente depois que elas se casam. Então, uma mulher casada não tem direito à propriedade, qualquer propriedade que ela tenha passa para o marido. Uma mulher casada não tem o direito de pedir o divórcio, salvo em raríssimas exceções. Uma mulher casada, ela não pode acusar o marido de adultério, mas ela pode ser acusada de adultério. Se houver uma separação, os filhos são do marido. O sobrenome dos filhos tem que ser sempre o sobrenome do marido. Então, para as mulheres, no geral, o Código Napoleônico ele é um retrocesso. E o Código Napoleônico, de novo, como é o direito do pai, vai reforçar o poder do pai sobre os filhos, que é uma característica do direito romano antigo. Então, vai manter, por exemplo, que mesmo os filhos maiores de idade, e a maioridade era os 25 anos, mesmo com a expectativa de vida menor, isso não foi mudado pela Revolução Francesa, foi mantido, eles precisavam de autorização dos pais do pai para casar. Dos pais, não, desculpem, quer dizer, pensar pai e mãe, do pai para casar. Vamos lá. A gente vai fechar a aula aqui falando do Beethoven. Ano passado, nós lembramos os 250 anos do nascimento do Beethoven. E houve várias comemorações que foram atrapalhadas por conta da pandemia. Então, aqui, né, é uma ilustração feita por um dos maiores autores de mangá da atualidade, o Naoki Urasawa. Ele fez essa ilustração para um CD comemorativo do Beethoven que foi lançado no Japão. O Beethoven ele é um entusiasta da Revolução Francesa. Ele, né, via em Napoleão, né, alguém que tinha origens humildes, como ele, Beethoven, também tinha, que tinha sido capaz de se alçar graças a um movimento que tinha destruído o antigo regime, que determinava que uns eram melhores que os outros pelo nascimento. Então, ele via Napoleão como um líder, né, capaz de construir um mundo mais justo. Só que Napoleão virou um conquistador de territórios. Napoleão vai se tornar imperador, e quando ele se torna imperador, o Beethoven ele passa a detestar Napoleão. Então, a terceira sinfonia de Beethoven, ela foi a heróica, que vai tocar agora, ou deve estar tocando de fundo nesse momento, ou vai tocar depois que a aula fechar, ela foi composta em homenagem a Napoleão Bonaparte. E tinha o nome dele. Porém,
Depois, né, que Napoleão se declara imperador, Beethoven, ele muito decepcionado, vai inclusive riscar o nome de Napoleão do manuscrito original. Então, para uns, Napoleão é um herói promissor, é o grande salvador, é assim que ele é alçado durante o consulado, mas as ambições de Napoleão e a forma como ele vai conduzindo o seu governo, principalmente tentando se tornar imperador e reinstituindo a nobreza na França, isso vai fazer com que alguns de seus apoiadores se afastem dele. Muito bem, essa é a nossa primeira aula de Napoleão e a gente termina Napoleão e a Revolução Francesa na próxima aula.